com uma grande satisfação, imensa alegria, que eu vou buscar esse compartilhamento aqui com vocês. Agradeço muito a presença. É um dia cansativo, muitas informações, muitos eventos. Portugal está de parabéns, com tanta demonstração de ações ligadas à educação empreendedora. Eu, particularmente, sou uma pessoa assim que sou formado em pedagogia e tenho uma atração muito grande pelo empreendedorismo. A educação empreendedora, para mim, ela traz um complemento real aos nossos modelos pedagógicos, fazendo com que a escola ganhe uma nova dimensão, principalmente no que se refere ao significado dos conteúdos. Os alunos passam a ter uma nova relação com os currículos, com os conteúdos escolares, com a aplicação desse conhecimento para a vida. E eles percebem que, através da ação empreendedora, através da atitude empreendedora, eles buscam sempre encontrar um significado maior para o que ele aprende na escola, como também leva a uma diferenciação. Ele percebe que, quanto mais ele estuda, maior é a sua capacidade de empreender, porque ideias mais inovadoras e mais abstratas e mais elevadas ele será capaz de ter a partir da oportunidade que a escola lhes dá. Bom, eu vou procurar ser breve, eu tenho aqui algumas imagens e vou trazer um pouco da minha própria vivência em relação à educação empreendedora. Mas eu preciso trazer aqui uma conceituação. Bom, primeiro, esse é o Brasil, um país imenso, né? Sergipe, um estado muito pequenininho, o menor estado da Federação Brasileira, está aqui, mas é um estado muito empreendedor, um estado que tem, inclusive, na história, a formação de grandes empresários, principalmente na área de varejo, na área de supermercados. As grandes redes de supermercado brasileiras nasceram em Sergipe. E realmente é um estado muito diminuto, né? É o nosso pequeno Sergipe, mas altamente entrosado com toda a realidade do país, inclusive nessa área do empreendedorismo. Nós somos referências dentro do sistema SEBRAE. O que é o SEBRAE? É uma agência de desenvolvimento, de apoio às micro e pequenas empresas. É um órgão do terceiro setor, é uma entidade sem fins lucrativos, mas que recebe recursos compulsórios pagos pelas grandes empresas através da Previdência Social patronal. Então, uma parte, se não me engano, 0,5% do valor das folhas de pagamento das grandes empresas são os recursos mantenedores do SEBRAE e que se destinam às micro, pequenas empresas e os empreendedores individuais, além daqueles que são informais também, que nós assistimos. Então, é um modelo um pouco diferente, acho que hoje é único no mundo que funciona dessa maneira, mas que atinge uma população muito grande dentro do país como um todo. Bom, esse gráfico traz uma imagem assim, assustadora, né? Porque ele mostra, através dessa curva vermelha, o crescimento da população na Terra, no nosso planeta, através dos anos. Então, a gente percebe que, de 500 anos antes de Cristo até praticamente 1500, o crescimento populacional é quase nenhum. Essa é uma realidade. A partir de 1500, a curva sofre uma inflexão, e a partir da Revolução Industrial, aí chega a trocar de eixo. É realmente o que a gente chama de crescimento exponencial. E esse crescimento exponencial traz uma espécie de caos à nossa realidade, porque, olhando para esse gráfico, a gente vai ver que Beatles está aqui. Esse asterisco com essa setinha é o ano que eu nasci. Já posso dizer que vi mais de meio mundo de coisa, né? Olha só que situação. Essa curva demonstra o crescimento que acontece também com as tecnologias exponenciais. Hoje a gente vive realidades completamente sem paridade na história. Nunca antes aconteceu nada parecido, por exemplo, com a realidade dos smartphones ou com a realidade do acesso à internet. Todas as outras grandes tecnologias de massa estão longe, como a televisão, o rádio, de ter desempenho semelhante.
Mas uma coisa que eu quero demonstrar aqui nesse gráfico, e aí eu fico muito feliz de estar hoje aqui em Portugal, especialmente aqui na Ilha da Madeira, comemorando aí os 600 anos, né, do contato português, é que os brasileiros também têm uma grande relação com Portugal. E quando a gente percebe que o gráfico, a partir de 1500, começa a mudar, é porque os portugueses têm uma influência assim imensa com a própria humanidade. Muitos não se apercebem disso. Mas naquele ano de 1500, num dia de Páscoa, um domingo de Páscoa, houve o contato entre os portugueses e as terras brasileiras. E, a partir de então, a humanidade virou uma só. Existiam dois grupamentos humanos distintos, né? Um vivendo no velho mundo, outro vivendo no novo mundo, sem contato. Éramos duas humanidades, e, a partir dos descobrimentos, passamos a ser uma humanidade só. E isso implica, inclusive, no crescimento dessa curva. Por quê? De um lado, a batata, que vem dos Andes, e resolve a fome, aqui na Europa e na Rússia, e, de outro lado, também a troca de anticorpos, que fez com que a saúde humana, de um modo geral, melhorasse bastante a partir de então. Então, são situações assim bastante relevantes do ponto de vista da nossa história, que muitas vezes não são explícitas, né? Talvez a gente não se aperceba disso com clareza, mas é uma realidade que a gente tem que ter muito orgulho, como brasileiro e como português, de ter esse encontro e de ter feito essa transformação no mundo. E, falando de empreendedorismo, a gente não pode falar, ou deixar de falar, do Dom Henrique. Aí, sim, é uma experiência transdisciplinar. Talvez a experiência de maior transdisciplinaridade que a humanidade já experimentou, que foi a Escola de Sagres. Mesmo os experimentos da NASA não se comparam em relação a essa vivência e essa oportunidade. E isso é mais um contributo de Portugal para o mundo. Bom, eu preciso conceituar um pouco, porque minha apresentação, eu tenho alguns números, tenho algumas fotos que eu quero mostrar a vocês, mas eu penso que é importante a gente trocar uma ideia no sentido conceitual desse encontro do empreendedorismo com a pedagogia, com a educação. A gente ir um pouco além daquilo que a internet, de um modo geral, propõe, né, que é a apresentação de números e esquemas. Alguém aqui poderia me ajudar agora e dizer qual foi o primeiro prêmio da lotaria clássica do dia 3 de junho. Será que alguém consegue acessar essa informação? Diga aí. Alguém tem esse... Acessou? Conseguiu? É possível? Fácil, né? Diga aí. Vamos ver o valor da tecnologia. O que significa todo esse aparato tecnológico de internet, big data, inteligência artificial. Consegue ver o último, o dia 1º de julho, né? Segunda-feira. Daqui. Está vendo? Mais uma razão, né? Então, muito bem. Então, até a do Brasil a gente consegue aqui. Aí eu pergunto, qualquer semana que eu perguntar aqui, será que vocês conseguem me dar a resposta? Sim? Então, veja aí da próxima segunda-feira. Estão vendo o limite? Estão vendo a fronteira? Todo esse aparato tecnológico, toda essa internet, todas essas redes,
toda inteligência artificial, todo Big Data, data mining, ou qualquer outro modelo de exploração de dados e de gestão de conhecimento, se encerra aí. Encerra no presente. A gente só tem tecnologia para vasculhar o passado. O nosso pensamento se limita a isso também. O nosso conhecimento se limita a isso também. Tudo que a gente falar em termos de futuro, a partir do nosso pensar, é especulação, né? Se eu soubesse o resultado da lotaria da próxima segunda-feira, eu, no mínimo, educadamente, vocês iam dizer que eu sou um paranormal. Seria a expressão mais educada que eu ouviria aqui. Porque pensar o futuro não é próprio da espécie humana. Nós não temos essa capacidade, tá? Então, precisamos entender isso do ponto de vista pedagógico. O nosso pensar, a nossa inteligência, a nossa memória, todo o nosso conhecimento é um instrumento do passado. Não é um instrumento do futuro, e nós valorizamos tanto na nossa civilização, né? Acreditamos que isso é que vai dar futuro ao nosso aluno e tal. Mas, a rigor, em contrapartida, né, olhando para essa imagem aí do ser humano, aquela esfera superior está vinculada ao passado. É o nosso instrumento de contato com o passado. Já do diafragma para baixo, né, cabeça, tronco e membros, né, essa definição antiga, do diafragma para baixo, nós temos aí um sistema metabólico motor que responde por nossas ações e é, ao mesmo tempo, inconsciente. O que meu baço está fazendo agora, minha vesícula, eu não tenho o menor conhecimento disso, mas está lá funcionando, né? A gente só tem conhecimento quando adoece. Então, essa região toda é a sede do nosso futuro, do nosso agir, da nossa vontade, da nossa volição. Esse conceito é muito interessante porque a gente polariza, de um lado, o instrumento do passado, de outro, a nossa, vamos dizer, região metabólico-motora, né, a motricidade, a ação, é que nos leva para o futuro. Assim como eu não consigo pensar o futuro, eu também não consigo agir sobre o passado. Qualquer ato aqui, se eu tivesse derramado água aqui na minha roupa, na hora de beber um copo de água, eu não teria como voltar atrás no tempo, né? A não ser no filme, né? Que você volta o filme ao contrário e a água sai. Mas a gente sempre age para frente e a gente sempre pensa para trás. Então, é importante a gente conceituar isso. E nessa região intermediária, que é o nosso sistema rítmico, coração e pulmão, nós temos a relação com o presente. É a nossa sede emocional. E nós só estamos no presente quando estamos equilibrados emocionalmente, né? Se estamos ansiosos, estamos no futuro. Se estamos deprimidos, estamos no passado. E se estamos bem, estamos no presente. Então, esse conceito é importante porque isso facilita muito o entendimento da aplicação do empreendedorismo, né? E também as suas limitações dentro do espaço escolar. Bom, então, como a gente viu, nós temos na nossa cabeça a sede de um sistema neurosensorial, a região da nossa consciência. Em contrapartida, o mundo volitivo, do agir, o sistema metabólico-motor, que nos é inconsciente e impulsiona para o futuro. E, no meio do caminho, a sede do sentir, que é esse sistema rítmico, que é semiconsciente. Eu posso, por exemplo, parar a respiração, né? Mas não posso parar o coração. Então, é uma região semiconsciente. A gente tem algum acesso a ela, mas não é 100%. A mesma coisa eu posso associar o pensar com o passado, o agir com o futuro e o sentir com o presente. Essa imagem é muito importante, porque se a gente quer fazer uma educação humanizada, essa imagem é o ponto de partida para que a gente possa realizar isso dentro da escola. Então, muito disso vem inspirado da pedagogia Waldorf. Essa pedagogia alemã, que está fazendo 100 anos de existência, hoje está presente em mais de 60 países no mundo, e que ela trabalha o trabalho pedagógico, o trabalho educativo, sempre buscando equilibrar as relações, né, da cognição com a volição e com a emoção, para
que o aluno tenha um desenvolvimento coerente, autêntico, pense, sinta e haja na mesma direção. Essa mesma imagem nós podemos ver em outras áreas, como essa revista aqui de Harvard, falando sobre os novos princípios do marketing. Aí diz que pense, sinta e faça. É a mesma imagem do ser humano transportado para o campo do marketing. Novamente, a universidade, pesquisa, extensão, ensino. Tridimensional, pensar, o sentir e o agir dentro da universidade. A mesma coisa com o mercado de capitais. Rentabilidade, o passado de um ativo financeiro. Liquidez, a capacidade de converter o ativo, o presente. Risco, o futuro. Essa mesma imagem vai encontrar também na automação. O software é o pensar da máquina, a eletrônica, o sentir da máquina, e a mecânica, o agir da máquina. A mesma coisa a gente vai encontrar na Revolução Francesa, através daquele lema que aparentemente não é tão conectado, né? Mas liberdade, igualdade, fraternidade é exatamente a liberdade no sentido do próprio pensar. Somos todos livres em relação ao pensar. O nosso pensar é inacessível, né? Desde que você não fale, não faça uma mímica. Você tem toda a liberdade de pensar o que quiser, a hora que quiser, na frente de quem quiser. E isso é inacessível, ainda, pelo menos. Né? A igualdade, né? Sístole e diástole. Inspiração e expiração. E a fraternidade, que é a ação construtiva, uma ação ideal. Na organização social, a gente vai ver também os indivíduos organizados através das associações, né? As ONGs, vai ver o Estado como mediador e vai ver o mercado como produtor. E assim continua. Aí o Estado, é um sentido do Estado brasileiro, né? Porque aqui vocês são parlamentaristas, aí teria que fazer um estudo à parte, mas, de qualquer forma, as funções existem. Mas lá no Brasil a gente claramente enxerga o legislativo como o pensar, o judiciário como o sentir, o equilíbrio, a balança, com dois pratos, né? E o executivo com a relação com o futuro, com o agir. E isso vai, inclusive, para o Facebook. Aí é neuromarketing, já não é estudo pedagógico, mas chega lá num livro de neuromarketing falando o estudo de por que o Facebook fez tanto sucesso, né? Por que aquele Orkut, de um dia para o outro, já não servia para nada? Só porque o Facebook criou um botãozinho de curtir? Não é exatamente o curtir, mas é a tridimensionalidade que o Facebook criou, que levou as pessoas a se identificarem conscientemente com o produto, vendo a si próprio, de alguma forma, ali. Então, o pensar do Facebook é o comentar, o sentir é o curtir, e o compartilhar é o agir dentro do Facebook. A mesma coisa acontece com a tela. No lado esquerdo da tela, você tem o passado, os grupos que você pertence, a linha central é o timeline, e a nossa direita, sugestões para o futuro. Ah, não sei quem curtiu, não sei o quê, como quem diz, olha, vá lá conversar com ele. É? A mesma coisa vai acontecer com os pilares da educação da Unesco, né? Aquela proposta para a educação do século XXI. Então, aprender a conhecer é o pensar, aprender a conviver é o sentir, aprender a fazer é o agir. Competências profissionais, conhecimentos, atitudes e habilidades. Pensar, sentir e agir novamente. E aí, quando nós vamos estudar empreendedorismo, já numa visão comportamental, inclusive desenvolvida por Harvard, esse cidadão, do David Mackland, ele é o autor das últimas referências em termos do empreendedorismo. E o empreendedorismo que o Sebrae pratica deriva dos estudos de Mackland. Então, ele também divide em 3 motivações que levam as pessoas a empreender. Pode ser realização no sentido do poder, né? Eu desejo ter poder, por isso eu vou empreender. Pode ser afiliação, necessidade de pertencimento. Pode ser realização, desejo de deixar
algo pronto e de construir, né? Então, novamente, a gente percebe que existe essa mesma divisão entre pensar, sentir e agir. Eu estou sendo um pouco repetitivo, né? Mas eu acho que é importante a gente ver de que maneira essa imagem do ser humano está presente naquilo que o próprio ser humano faz. E os grandes projetos humanos estão muito ligados a esse tripé, essa trimembração, essa tridimensionalidade da imagem do ser humano. E aí vem uma frase de Goethe que eu acho importantíssima, basilar, que diz que as leis gerais são muito poucas, as metamorfoses é que são infinitas. Então, quando a gente olha para os arquétipos, todos aqueles certamente derivam de uma mesma origem, mas se manifestam, às vezes, em campos completamente diferentes. E isso faz com que o mundo tenha tanta diversidade, tanta variedade, mas que, se a gente for buscar as leis originais, né, arquetípicas, a gente vai ver que elas são bem mais simples. E aí o SEBRAE trabalha muito nessa direção, a partir de Harvard, inclusive representa no Brasil um curso que foi desenvolvido por Harvard, por encomenda da ONU, que chama-se Empretec. Esse Empretec foi desenvolvido para ser disponibilizado aos países em desenvolvimento. E, no caso do Brasil, o SEBRAE é quem ministra esses cursos lá. E aí eu apresento alguns números de 25 anos de Empretec. Então, nós já tivemos 258 mil pessoas capacitadas, 11 mil turmas e cerca de 10 mil participantes por ano que fazem esse treinamento. É um treinamento avançado de empreendedorismo e é um treinamento comportamental. Não é tanto preso a fazer planos de negócios ou usar Canvas, mas sim um treinamento para que se você encarne efetivamente o espírito empreendedor e também se conheça. É um autoconhecimento para você saber de suas limitações e também de que áreas, né, vamos dizer assim, da gestão ou do empreendedorismo você precisa se capacitar mais. Mas é um curso de muito sucesso. Os empretecos, aqueles que fazem Empretec, eles têm um índice de morte das empresas muito baixo. Mesmo no Brasil, que esse índice geralmente é muito elevado, ele se torna os mesmos padrões das economias mais estáveis. E aí também a educação empreendedora, mas aí feito pelo próprio SEBRAE. Então, um programa de 2013 para cá, por exemplo, atingiu já 4 milhões de estudantes no país, 120 mil professores, 6 mil escolas. Os números no Brasil realmente são muito grandes, mas, mesmo assim, são insuficientes. Ainda estamos longe de dar cobertura, realmente, às demandas sociais e econômicas do país. E, em Sergipe, esse Programa Nacional de Educação Empreendedora, de 2013 para cá, capacitou 21 mil estudantes, 1.150 professores e atendeu 114 escolas. E, num projeto anterior, que aconteceu entre 2004 e 2008, 23 mil alunos passaram por esse programa e tivemos 120 professores que fizeram pós-graduação para lecionar empreendedorismo dentro da rede pública. Então, eu vou passar aqui algumas imagens de experiências de Sergipe. Então, notícias de jornal com estudantes aí no teatro. Aqui é um ato muito importante do Conselho Estadual de Educação de Sergipe, que criou a disciplina empreendedorismo no ensino médio da rede pública. Aqui, 40 horas no segundo ano, 40 horas no terceiro ano. E aqueles professores que fizeram a pós-graduação foram exatamente selecionados para ministrar essa disciplina, e uma disciplina, na verdade, interdisciplinar. O empreendedorismo, tratado como atividade, vamos dizer, comportamental, pode levar os estudantes a empreender para dentro da escola, e não para o mercado, não para fora. Já que estamos trabalhando com atitudes, a gente pode fazer com que essas atitudes empreendedoras vá ao encontro do currículo, dos conteúdos escolares, do conhecimento, e não da atividade de mercado diretamente, porque existe o fantasma da evasão escolar, né? Um aluno em situação crítica, em situação de risco, vulnerável, ele, se ganhar R$50 por semana, ele abandona a escola. Já está abandonando, por não estar vendo muito significado na escola, ainda mais se tiver um estímulo exterior. Então, a gente teve muito cuidado
nos programas de empreendedorismo, de fazer com que o aluno se vincule cada vez mais com a própria escola. Os professores que fizeram a pós-graduação, todos eles assinaram a proposta curricular. E isso pacificou muitas questões, inclusive ligadas a sindicatos, uma vez que o professor foi coautor da proposta, e isso trouxe um equilíbrio, uma estabilidade bem maior ao programa. Aí, fotos de os professores desafiados a apresentarem projetos, né? E a pós-graduação foi 360 horas, sempre nos finais de semana. Oh, desculpe, deixa eu voltar aqui. Sempre nos fins de semana, com os professores atuando na escola. Evasão zero. Nenhum professor das duas turmas, de 60 alunos em cada, abandonou esse curso. Embora todo mundo dizia, não faça isso não, você é louco. O professor está trabalhando a semana toda, vai passar o fim de semana todo dentro do Sebrae estudando, está vendo que não vai dar certo. Evasão zero, pessoal. Porque quem quer empreender, primeiro parte de uma motivação interior. É um ato, é um gesto de interioridade, de determinação. E isso diferencia as pessoas empreendedoras das não empreendedoras, com todo respeito. Para mim, não faz distinção, sabe? Eu entendo que as pessoas não têm que ser empreendedoras, não. Quem quiser ser, seja maravilhoso. Agora, eu penso que todas as pessoas devem ter um projeto de vida, né? As pessoas não podem estar também sem uma orientação em relação aos próprios futuros. Mas não vejo razão e acho que a gente teria uma sociedade completamente instável se todo mundo fosse empreendedor, né? A gente não teria nem espaço de paz social, eu acredito. Todo mundo ia ter ideias, todo mundo ia estar liderando, ia ser um tumulto geral nesse mundo. Então, a gente tem que entender, né, que são decisões de natureza muito pessoal, que depende dos temperamentos das pessoas, depende do histórico familiar e uma série de coisas que a gente tem que respeitar muito, porque as pessoas não precisam ser do jeito que a gente gostaria que elas fossem, elas devem ser do jeito que elas são, efetivamente, mas que tenham um projeto de vida, que tenham algum rumo, que tenha algum norte pessoal, né, para não estar totalmente à mercê também do que os outros estão decidindo por ela. Mas não é necessariamente importante ser empreendedor. Agora, esses professores aí, todos foram realmente grandes empreendedores, porque passaram 6 meses, todos os finais de semana, dentro do Sebrae, trabalhando durante a semana e ainda tinham projetos interdisciplinares para apresentar entre os módulos. Então, realmente, foi um exercício, acima de tudo, de selecionar grandes empreendedores. Bom, aqui algumas fotos, tá? Aí desfile do 7 de setembro, né, com alunos do ensino médio, já com a ala dos empreendedores e tal, e eles vivenciam isso com muita alegria. O Sebrae certificava todos os alunos que concluíam o ensino médio com 2 certificados, um ligado a empreendedorismo propriamente dito, plano de negócios e tal, e outro ligado à cultura do associativismo. Os alunos sempre protagonizando os atos, né? Aqui aluno falando para aluno, aqui outro evento em outro teatro, aqui a Feira de Sergipe, que acontece na Orla, no verão, a Secretaria de Educação sempre participando, com os colégios colocando coisas lá, feitas pelos alunos e pelas famílias. Aí, material escolar sendo distribuído aos alunos, doado pelo Sebrae Nacional. Aqui, eventos feitos pelos alunos dentro das escolas, cada um buscando seus nichos de vocação, de mercado, de atuação, até Lan House, né? Essas são fotos antigas, tá? Isso aí hoje já não existe mais, a Lan House hoje está no bolso. Um aluno que foi eleito representante do Parlamento Jovem de Sergipe, né? Um aluno de uma escola pública, ali na Câmara Federal, ele tomando posse, em Brasília. Ao mesmo tempo, também, através de parcerias com ensino fundamental. E aí nós temos um exemplo muito bacana com a Junior Achievement, um campeonato de robótica que teve num shopping de Aracaju e que pediram apoio ao Sebrae para a realização desse evento, e a condição que nós demos foi de que eles teriam que matricular uma escola pública. E aí foi escolhida uma escola no mesmo bairro lá do Sebrae, a escola Maria Tetes Nunes, e
os meninos participaram e ganharam o primeiro lugar em relação aos colégios de elite, né, que já tinham, inclusive, robótica e tal dentro dos seus currículos. Mas esses meninos da escola pública, uma vez motivados e treinados, ganharam a medalha de ouro do evento. Aqui a premiação deles, já sendo recepcionado na própria escola. Outra experiência foi com o SENAC. O SENAC é uma entidade muito assemelhada ao SEBRAE, mas que é voltado para a formação profissional de trabalhadores do comércio e de turismo. E eu dirigi o SENAC durante uma época, né, e nós desenvolvemos um programa baseado nessa tridimensionalidade do ser humano aplicado à educação profissional, chamado SENAC Pleno, uma plataforma de engajamento para alunos. E aí, com base, né, em Euclides, que por 3 pontos não colineares passa um único plano. E que plano é esse? Foi o SENAC Pleno, inspirado nesse modelo de formação das competências profissionais a partir de conhecimentos, habilidades e atitudes. E esse disco, essa pizza, é a forma de avaliar projetos interdisciplinares, avaliar projetos de empreendedorismo e outros feitos fora do currículo. Então, o SENAC Pleno só se aplica a, vamos dizer assim, programas não previstos por contrato, não obrigatórios e não constantes também no currículo, e sempre interdisciplinares e gratuitos. O resultado é que nós fizemos mais de 150 projetos usando essa metodologia e com muita assertividade, tá? E sempre muita arte. O SENAC, até hoje, é o maior produtor de curta-metragens em Sergipe, né, por conta desse trabalho voluntário de alunos, não tem curso de cinema lá. Aqui, moradores de rua, pessoas em situação de rua, que o SENAC deu curso de pintura em aquarela, e eles produziram cartões para o Dia das Mães e doaram para o comércio de rua de Aracaju 30 mil cartões para que eles doassem na semana do Dia das Mães aos clientes. Feito por moradores de rua. Realmente um trabalho bonito. Aquela mancha que aparece ali, aquela nuvem, é a avaliação do projeto. Aí a gente vê a maior pertinência ou menor pertinência em relação a cada fatia aí da pizza, a cada setor. Aqui, em 2013, nós participamos, alunos, né, de um projeto nacional do Empretec Empreendedor, um programa da presidente Dilma, lá na época, e o SENAC de Sergipe, que é uma escola muito pequena dentro da realidade do SENAC. Sergipe representa 0,6% do orçamento do SENAC. É muito pequeno dentro do conjunto, né? Porque é um estado pequeno também. Mas a gente ficou em 3º lugar no país em 2013. Aí, quando chega em 2014, novamente, 3º lugar no país. Quando chega em 2015, 2º lugar no país. E um professor nosso apresentou também um projeto e ficou em 3º lugar no país. Todas as equipes inscritas subiram no pódio nacional. A escolinha do SENAC de Sergipe teve mais pódios nesse programa do que a soma das escolas profissionalizantes de qualquer estado brasileiro, inclusive São Paulo. Ninguém fez 3 pódios, nenhum estado conseguiu fazer isso. E nós fizemos com uma única escola. Todos os alunos que se inscreveram subiram no pódio nacional. Então, para mim, deixou de ser sorte de principiante aquela primeira vez, né? E se tornou uma assertividade em termos de metodologia. Nós encontramos uma metodologia para trabalhar bem. Depois, em seguida, já em 2016, 3º lugar na competição nacional de cabeleireiros. Esse pequeno SENAC conseguiu isso. 2018, ano passado, 2º lugar nacional, competição de cabeleireiros também. Alunos, né? Ficamos em 2º lugar. E, no ano passado, também ganhamos o 1º lugar no maior evento de moda autoral da América Latina. Então, essa pequena escola conquistou esse 1º lugar, aí, através de uma moda totalmente inspirada em sergipanos. Aqui, sempre buscamos trazer jovens inspiradores para conversar com nossos alunos lá. Essas 3 meninas são jogadoras de vôlei. Aquela que está do meu lado ali, entre a outra jogadora, foi eleita, ano passado, a melhor jogadora de vôlei de praia do mundo. Essa menina aí, né? Então, o projeto
funciona, atrai realmente talentos. Todas as três são alunas do SENAC, né, de curso de inglês EAD, porque vivem viajando, então vivem estudando aí nos aeroportos. Lançamento de livros de alunos, a gente incentiva para que eles produzam. E aqui são jovens assistidos pela APAE, são síndrome de Down, são autistas, e a gente também levou curso de pintura em aquarela para eles, né? E eles fizeram cartões também para o Dia das Mães. Então, todo ano a gente escolhe um público-alvo lá diferente. Às vezes até já foram com idosos em asilos, e ficaram trabalhos lindíssimos, realmente. Tá? Mas não fica só na competição, não, é isso que eu quero chamar a atenção. Nós tivemos os Beach Games, jogos internacionais de praia, em Aracaju, e os alunos de massoterapia do SENAC assistiram aos atletas durante o evento, como uma colaboração. E aí o SENAC ganhou uma medalha de ouro. A mesma coisa aconteceu com os jovens universitários brasileiros, onde nossos alunos fizeram mais de 1.200 atendimentos de massagem nos atletas, massagem de recuperação, né, de alta performance, e sempre com espírito de colaboração. O nosso instrutor virou um participante direto do Comitê Olímpico Universitário Brasileiro, e no ano passado foi para Taipei, na China, participar dos Jogos, né, a convite, por conta desse espírito colaborativo. Tá? Então, o que eu quero deixar assim como mensagem, né, é que o empreendedorismo dentro da escola leva a realizar o aprender a fazer e o aprender a conviver em larga escala dentro da escola. Tá? Então, isso agrega muito valor à educação, é uma recomendação, né, da Unesco, e que a gente ainda vive, na verdade, longe de cumpri-lo, mas que faz toda a diferença em educação. Então, por experiência, acredito que vale a pena realmente se investir nisso e se pensar no empreendedorismo como um projeto de educação. Não é um projeto acessório, não é uma atividade de diversão que se faz, não é para preencher tempo, não é para completar a carga horária da escola integral. Não, é para se imbricar realmente com interdisciplinaridade, com os conteúdos escolares curriculares daquele ano, e a gente conseguir respostas maravilhosamente superiores em termos de desempenho escolar, de um modo geral, inclusive cognitivo mesmo, não só pelo lado do agir, mas pela sedimentação, pela consolidação que essa prática escolar integral leva a aprofundar o conhecimento. Um exemplo do que significa... vocês sabem que a educação brasileira é lamentável, realmente é extremamente sofrível, e é uma crise permanente, e quando o Brasil participa do PISA, está sempre entre os 10% piores resultados do mundo. Então, são cerca de 60 e poucos países que participam ali todos os anos, e o Brasil sempre fica numa situação, na verdade, de envergonhar. Mas esse mesmo aluno, que um dia no PISA sofreu com a situação de baixíssimo desempenho, deixa eu colocar aqui, não, cadê? Aqui, sempre sofreu com esse baixíssimo desempenho. Esse mesmo aluno, quando vai para a competição internacional de educação profissional, coloca, desde o ano 2000 para cá, com um universo de países semelhante. São cerca de 60 países que participam também da World Skills, e o Brasil está sempre entre os 10% melhores. Por que eu digo que é o mesmo aluno? Porque quando a gente olha esse resultado, aqui, por exemplo, o Brasil ficou em primeiro lugar em 2015. Primeiro lugar do mundo. Onde é que o Brasil fica em primeiro lugar do mundo em educação? Como é que a gente ganha da Coreia do Sul, ganha da Alemanha, ganha dos países que têm toda uma tradição, Japão e outros, né, com educação tecnológica? Mas dos 27 medalhistas brasileiros em 2015, 26 vieram do programa Pronatec do governo federal para alunos de baixa renda. Ou seja, aquele mesmo aluno que no PISA tem uma grande derrota, um grande fracasso escolar, né, revelado pelas estatísticas, quando vem para a educação profissional, se mostra o melhor do mundo. Então,
é rever a educação, é dar significado, é encontrar a alma do povo, ao invés de estar se buscando modelos importados inadequados. Não é falta de talento do brasileiro, é a educação que está desarranjada, está inadequada, a gente está fora dos padrões, a gente está forçando alguma coisa e a tragédia está sendo escrita todos os dias e a gente não consegue enxergar isso. E esse mesmo aluno vai para uma competição de educação profissional e o Brasil está sempre entre os 10% melhores do mundo desde o ano 2000. Inclusive, no ano passado ficou em segundo lugar, no ano retrasado, em 2017, segundo lugar do mundo, que foi em Abu Dhabi, essa competição. Então, alguma coisa tem aí, realmente, e não é culpa do brasileiro. São os nossos modelos que precisam ser revistos profundamente. E eu acredito muito que o empreendedorismo, a formação profissional, o fazer dentro da escola, no caso do Brasil, vai levar esse aluno a aprender do pé para a cabeça e não da cabeça para o pé, de uma maneira mais simples, né, de falar, que realmente o Brasil tem talento, tem espaço para crescer. A gente é que não está sabendo aproveitar esse potencial de um povo tão maravilhoso. E encerro com um ditado africano. É preciso toda uma aldeia para se educar uma criança. Não é responsabilidade de ninguém isoladamente, é responsabilidade de todos. Poder público, as empresas, né, as instituições, os professores, as famílias, as igrejas, todos têm que comungar de um mesmo propósito quando a gente fala em educação. E nada vai acontecer na educação portuguesa ou na educação brasileira, porque nós tivemos uma tarde maravilhosa aqui. A educação acontece no dia a dia, de um longo prazo, né? Que a gente sai daqui motivado, sai daqui com o espírito enriquecido para melhorar as nossas práticas, mas sabendo que o resultado disso vai se dar ao longo de uma grande caminhada. É a microfísica do poder que se revela através da educação. Não é um ato por decreto ou por decisão de alguns, mas sim o dia a dia. Meus contatos estão aí, eu fico muitíssimo agradecido por essa oportunidade, me coloco à disposição se tiver alguma pergunta, alguma coisa, a mesa também aqui, saúdo a todos, agradeço mais uma vez e me sinto enriquecido com essa experiência de ter compartilhado aqui um dia tão rico, tão produtivo, e saio maravilhado com a experiência portuguesa, viu? Inspirado para que a gente lá no Brasil possa fazer também algo do que vocês fazem aqui, se Deus quiser. Tá? Obrigado.